Fala galera! Hoje no portal Fala Professor, vamos descobrir a equação da circunferência, relembrando o Teorema de Pitágoras e resolvendo um exercício top. Vem comigo! Fala galerinha! Vamos mostrar como é que se chega na fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Dado o plano XY, plano cartesiano XY, a gente vai considerar um ponto C, que a gente vai chamar de centro da circunferência, e uma distância desse ponto C à circunferência, que a gente vai chamar de raio. Beleza? E esse ponto que a gente vai pegar, seria um ponto variável, tem coordenadas x e y. Então vamos começar desenhando a circunferência. Então, tem a circunferência e agora eu vou pegar um ponto central a essa circunferência. Esse ponto nós vamos chamar exatamente de ponto C, que tem coordenadas x, y. Então esse ponto seria o ponto C com coordenadas x, y. Então tem uma coordenada no eixo x, eu vou chamar de x, C, seria do ponto C, é isso? E ponto E, uma coordenada no eixo y. Eu vou chamar y do ponto C. E vou pegar um ponto na circunferência. Esse ponto nós vamos chamar de ponto P. E esse ponto vai ter coordenadas, uma no eixo x e uma no eixo y. O ponto é o ponto P, coordenadas x, y. Seria um ponto variável, um ponto qualquer da circunferência. Então, vou ter uma coordenada desse ponto P no eixo x e uma coordenada deste ponto P no eixo y. Beleza? E a distância desse ponto P ao ponto C, ou do ponto C ao ponto P, é o que exatamente nós chamamos de raio. Então essa distância iremos chamar de raio. Tranquilo? Bom, de início, nós gostaríamos que vocês entendessem que, para calcular a distância dessas duas coordenadas no eixo x entre x e xc, isso aqui a gente vai chamar de variação no eixo x. Certo? E a variação no eixo x é dado pelo valor x menos o xc. Em módulo, tá? Que pode ser xc menos x também. Da mesma forma, a distância entre essas duas coordenadas y e yc, nós vamos chamar de delta y. Lembrar também que o delta y a gente calcula fazendo o módulo de y menos yc. Ou yc menos y. Beleza? Então já sei como calcular essa distância no eixo x e essa distância no eixo y. Bem, agora para a gente calcular a equação reduzida da circunferência, precisamos construir um triângulo
tá bom? Dentro dessa circunferência. E para isso, eu vou construir uma corda paralela ao eixo X. Assim. E vou construir uma corda paralela ao eixo Y. Ok? Com isso, a gente fabrica, dentro dessa circunferência, esse triângulo retângulo. Ok? Chamar esse ponto aqui de ponto A, para identificação. Então eu tenho aqui dentro um triângulo PCA. Certo? Como ele é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tanto por Pitágoras, nós temos, vamos ver quem é a hipotenusa desse triângulo. Se você observar, a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Portanto, a nossa hipotenusa é exatamente o raio. Pelo teorema de Pitágoras, a gente diz que é a hipotenusa ao quadrado, então eu tenho o raio elevado ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu tenho a distância de C até A, que a gente mede ΔX. Então eu tenho ΔX ao quadrado, mais o outro cateto que é PA. Então, um cateto é CA, o outro cateto é PA. Então, o cateto PA eu meço no eixo Y, ΔY. Então, eu tenho aqui ΔY ao quadrado. Viu? Então, essa é a equação reduzida da nossa circunferência. Eu só vou abrir esse ΔX quadrado sendo x menos xc. Então, o raio ao quadrado é igual. Quem é ΔX? X menos xc. Eu tenho x menos o xc. Mais, quem é o ΔY? Y menos YC. Ao quadrado. Viu? Ajeitando, passando o raio para o lado direito, tá bom? E essa estrutura toda aqui para o lado esquerdo, a nossa equação vai ficar assim. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, tudo isso igual ao raio. Pronto, meus grandes amigos. Essa é a equação reduzida de uma circunferência. Beleza? Agora vamos fazer um exercício de aplicação dessa fórmula. Tá certo? Show? Oi, pessoal, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem as nossas videoaulas do portal Fala Professor. Assim, mais alunos podem aprender e se prepararem melhor. Vamos junto nessa. Até a próxima. Então, amigos, o problema diz assim: determinar a equação reduzida da circunferência de centro C, 2 e menos 3 e raio 5. Para resolver isso, nós temos que ter em mente a equação reduzida de uma circunferência, que é esta fórmula aqui. Então temos que fazer a identificação: quem é o xc, quem é o yc e quem é um raio.
Ora, o XC é exatamente o 2, que é a primeira coordenada do ponto C. O YC é exatamente o menos 3. E o raio é 5. Fazendo a substituição, fica assim. X menos, quem é o XC? É o 2. Então eu venho aqui e coloco exatamente o 2 ao quadrado mais y menos YC. Quem é o YC? É o menos 3. Tranquilo? Tudo isso igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio? É 5. Fica 5 elevado ao quadrado. Bom, fazendo as contas, 5 ao quadrado é 25, menos com menos é mais. Então, a equação reduzida dessa circunferência aqui é x menos 2 ao quadrado, mais menos com menos é mais, y mais 3 ao quadrado, e 5 ao quadrado dá 25. Portanto, essa equação aqui é a equação reduzida dessa circunferência de centro 2 e menos 3 e raio